Olá, gente. Tudo bem? Estamos aqui para a nossa 11ª aula, tá? De cálculo. Estamos na reta final. A próxima aula a gente vai falar sobre pouca coisa, já é o fim da ementa, tá? Só lembrando que nesse disciplina de cálculo 1 a gente não vai ver a parte de integração, então é só limite e derivada. Na próxima aula a gente vai estudar só teoria de máximo e mínimo e a regra de L'Hopital, e aí a gente encerra nosso curso. Eu sei que é complicado estudar à distância, mas a gente está caminhando bem, tá? Então, a aula de hoje, nós vamos trazer um dos resultados, na minha opinião, e talvez seja a opinião de muitos, um dos resultados mais importantes do curso de cálculo, tá? Que é o teorema do valor, o teorema do valor médio. Então, eu vou começar dando uma ideia geométrica do que é o teorema do valor médio, para tentar convencer vocês da importância do mesmo. Hoje, tudo que a gente vai fazer decorre desse teorema. Então, o que é que diz o teorema do valor médio? Diz que se você tiver uma função diferenciável, tá? No intervalo, diferenciável no aberto e contínua no fechado, eu peguei dois pontos A e B aí, só para a gente olhar mais com mais carinho para esse intervalo AB, tá? Então, a gente está preocupado aqui, a função ela é diferenciável nesse aberto AB, e se você fechar, ela é contínua nesse fechado. O que é que diz o teorema? Que se você traçar uma secante através dos pontos A, F de A, porque esse ponto aqui é o ponto A, F de A, e esse ponto aqui é o ponto B, F de B. Se você traçar uma secante aí, você garante que em pelo menos um ponto que está dentro desse intervalo, nós vamos ter uma tangente que é paralela a essa secante. Tá? Parece ser uma aplicação que não é muito... que não tem, parece ser um teorema que não tem muitas aplicações, mas vocês vão ver que realmente esse resultado é muito bom. Tá? Então, vamos formalizar isso, tá? Porque essa ideia geométrica não é tudo, né? A gente tem que formalizar. Então, o teorema diz o seguinte, com o seu rigor matemático, que se você tem uma função contínua no fechado e derivável no aberto, tá? Então, vai existir um C dentro desse intervalo, que a derivada da função nesse ponto dá exatamente f de b menos f de a dividido por b menos a. Tá? Ou seja, o coeficiente angular dessa reta secante vai ser atingido por algum ponto de dentro do intervalo. Ou seja, nós vamos ter uma reta tangente dentro desse intervalo que é paralela a essa reta secante. Professor, podia ter mais de uma? Podia, tá? Existem várias aplicações, se você pesquisar nos livros, tem livros que ele bota gráficos assim, por exemplo. E aí, faz essa secante, por exemplo, pega uma secante assim, considerando esses dois pontos, e aí você tem mais de uma paralela, ó. Tá? Você pode ter mais de uma. O que o teorema garante é que pelo menos uma tangente vai ser paralela a essa secante, tá? Então, é um resultado bem legal. Bem legal por quê? Porque, olha só, imagina que você tem uma função S de t que a gente sempre imagina que essas funções de posição, que é uma função horária, né, que depende do tempo, que dá a posição do automóvel que se movimenta em um movimento retilíneo, a gente sempre pensa, na física, comumente a gente considera as funções diferenciais com derivadas quantas eu quiser, contínuas, tá? Então, posso derivar sempre tanto que eu quiser. Então, essas funções, a gente pode, se possível, aplicar sem ter valor médio. Então, imagina que você tem uma função de posição e você sabe que na primeira hora o veículo andou 60 quilômetros. Ou seja, no tempo igual a zero, ele estava na origem, com 1 hora de movimento, ele estava no quilômetro 60. Então, é possível afirmar com precisão de que, pelo menos em algum momento da viagem, esse carro atingiu a velocidade de
60 km por hora. Por quê? Porque se você for olhar, eu não sei nada sobre que no tempo zero, nesse ponto aqui, zero, S de zero, que é a origem, e no ponto 1, esse ponto aqui é o 1,60, tá? Ela passa nesses dois pontos. Eu não sei o que, é que vai acontecer aqui no meio, tá? Como é que ela vai se comportar? Não sei. Eu sei que ela vai passar no 0, no 0 S de 0, que é o 0, 0, e vai passar no 1,60, porque em uma hora ela chegou no quilômetro 60. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar o teorema do valor médio. E o que é que diz o teorema do valor médio? Que vai existir um C, um C onde? Um C pertencendo ao intervalo 0,60, ou seja, 0,1, perdão, ou seja, em algum momento entre a hora inicial, que é 0, e a hora 1, vai ter um C que o S' de C igual a o F de 0 menos F, ao contrário, perdão, o F de 1. Vou criar uma página aqui porque está muito apertado. Inserir. Então, vai existir um C pertencente ao intervalo 0,1, tá? Que o C satisfaz o quê? O S' de C tem que dar exatamente o F de 1, é S, né? Nós estamos trabalhando com S. S de 1 menos o S de 0, dividido por 1 menos 0. Ou seja, é 60 menos 0 dividido por 1 menos 0. 60 sobre 1 dá o próprio 60. Ou seja, existe um C, que é tempo, no caso, entre 0 e 1, que o S' de C dá exatamente 60, tá? Gente, a gente viu na aula passada que o S' é nada mais, nada menos que a velocidade. Ou seja, a velocidade nesse ponto C vai ser exatamente 60 km por hora. Então, isso é uma aplicação direta do teorema. Observe que a gente não precisou nem fazer um gráfico. Tá? Mas o que é que geometricamente diz? Diz que em algum momento você vai ter pelo menos uma vez o carro estando nessa velocidade. O carro pode ficar muito tempo, pode passar mais de uma vez nessa velocidade? Pode, mas pelo menos uma vez ele vai passar. Interessante. Outro exemplo, isso é uma aplicação interessante, é que se você... A gente sabe que a derivada de uma função constante é zero. A gente mostrou aqui em algumas aulas atrás. Mas se você tem, por exemplo, uma função definida no intervalo e a derivada dela é zero para todo x dentro desse intervalo, então essa função é constante também, ou seja, vale a volta. Se a derivada se a função é constante, então a derivada é zero, isso é verdade. E é verdade também que se a derivada for sempre zero, a função é constante. Então, como é que a gente faz? Tá? A gente está trabalhando no intervalo. Imagine que a gente pega, então, dois pontos quaisquer, A e B desse intervalo. Eu escolhi A e B. Pode ser A maior que B ou B maior que A, mas eu vou escolher A maior que B. Tudo bem? Tá. Então, se o A é maior que B, a gente pode usar o teorema do valor médio aqui. E o que é que diz o teorema do valor médio? Que vai existir um C, tal que o F' de C é igual a F de B menos F de A dividido por B menos A. Do jeito que eu escolhi, esse B menos A aqui é maior que zero. E diferente, tá? Estou pegando o A maior que B. Só para não dar essa indeterminação. Mas a gente sabe que, por hipótese, todas as derivadas dentro desse intervalo é zero. Ou seja, isso aqui é zero. Embaixo, como não é zero, eu posso passar multiplicando. Fica só F de B menos F de A. Eu escolhi A e B quaisquer, né, no intervalo. Tá? Ou seja, F de A igual a F de B. Logo, qualquer dois que eu pegar, eles vão ser iguais, ou seja, a função vai ser constante. Isso é bastante interessante, tá? Uma aplicação direta do teorema do valor médio. Tá?
Então, a gente vai continuar carregando essas aplicações do teorema do valor médio, mas nós vamos agora destinar um pouco dessas aplicações para tentar nos auxiliar a construção de gráficos, tá? De função. Então, antes de chegar lá, nós vamos definir uma coisa que é muito importante, que eu acredito que vocês já sabem, mas que é bom refrisar, tá? A gente diz que uma função f é crescente no intervalo se f de a for menor do que b, sempre que a e b sejam pontos do intervalo com a menor do que b. Ou seja, a menor que b implica f de a menor do que f de b. Quando acontece isso, a função é crescente. Já uma função é decrescente em um intervalo se o f de a maior que fb para todos os pontos do intervalo em que a menor do que b, tá? Então, a menor do que b implica f de a maior do que f de b. Logo, o que é que nós temos? Nesse caso aqui, a função é crescente e nesse caso a função é decrescente, tá? Então, nós temos essas duas diferenças. Eu acredito que vocês já sabiam, tá? Então, nós vamos usar agora o teorema do valor médio para estudar o crescimento e ou decrescimento de uma função f baseado apenas nesse resultado que a gente tem, que é extremamente legal. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, teorema. Seja f' maior do que zero para todo x em um intervalo, então f é crescente no intervalo, tá? Então, se você tem a derivada sempre maior do que zero, a função f é crescente nesse intervalo. Também, se f' é menor do que zero, a gente diz que a função é decrescente nesse intervalo. Então, nós vamos ter duas diferenças. F' maior que zero, crescente. F' menor do que zero, decrescente. Então, lembra isso. Como é que a gente pensa na demonstração desse fato? Eu vou fazer só o fato crescente, porque o decrescente é análogo, tá? Então, imagina que você tem uma função que a derivada dela sempre é maior do que zero. Sempre. Então, a gente vai pegar dois pontos quaisquer A e B e vamos dizer que A é menor do que B e isso não traz nenhuma perda para a gente. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Pelo teorema do valor médio, vai existir um C dentro desse intervalo. Um C não. Um C, mas eu chamei de X aqui. Vai existir um X, tal que... Quem vai ser esse... O que é que vai acontecer com a derivada da função nesse ponto? Vai ser exatamente esse secante. Tá? Então, como esse f' é maior do que zero para todo x dentro do intervalo, a gente pode simplesmente dizer que o f de b menos o f de a dividido por b menos a é maior do que zero. Olha, gente, nós temos um quociente maior que zero. Esse rapaz de baixo, ele é maior do que zero, pela nossa própria escolha. Se o de baixo é maior do que zero, o de cima também tem que ser maior que zero, tá? Nós temos um jogo de sinal aí. Então, se o de baixo é maior que zero, o de cima é maior do que zero. O de cima ser maior que zero quer dizer que f de b é maior do que o f de a. Ou seja, a função é crescente. Eu saí de a menor do que b e cheguei que f de a é menor do que f de b. Tá? Então, se a gente fosse fazer o caso decrescente, nós iríamos fazer basicamente a mesma coisa. A única diferença era esse sentido da desigualdade que ia mudar, tá? Porque nós teríamos agora a derivada menor do que zero. E isso implicaria na mudança desse sentido aqui também, que no final das contas ia dar basicamente a mesma coisa. Então, vamos guardar com carinho. A derivada é maior do que zero no intervalo, então nesse intervalo a função é crescente. A derivada é menor do que zero, então nesse intervalo a função é crescente. Olha que legal. Então, dá para a gente estudar crescimento de função? Dá. Vamos, por exemplo, tentar estudar o crescimento dessa função. Para estudar o crescimento, o que é que nós vamos fazer? Vamos derivar. Quem é a derivada da função? Dá 3x2 menos 15x mais 18. Fiz a derivada, tá? A derivada de polinômio. Eu quero estudar o sinal dessa função. Essa função, gente, é a mesma coisa dessa, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. É exatamente essa função. 3 vezes. Então, basta eu estudar o sinal desse pedacinho aqui, porque o 3 é constante, tá? E positivo. Então, o que acontecer com esse sublinhado vermelho é o que vai acontecer com a minha derivada.
Essa função é uma função quadrática, que a gente estudou lá no curso de funções e gráficos. O gráfico dela é uma parábola. As raízes dessa daí, se você fizer Bhaskara, vão dar 2 e 3. Com cavidade para cima, tá? Por quê? Porque o A é maior que zero. Então, ela vai ser maior do que zero antes e depois do... Antes do 2 e depois do 3. E vai ser menor do que zero aqui entre o 2 e o 3, tá? Então, o que é que a gente pode dizer? Que a função ela é crescente do 3 para frente, tá? E ela é decrescente, e do 2 para trás, e ela é decrescente entre 2 e 3. É isso que acontece, tá? Então, vamos só para... Vou fazer um gráficozinho aqui só para melhorar. Então, vamos lá. Vou marcar o 2, vou marcar o 3. Então, a frente, ela é crescente, ó. Vou botar essa setinha para dizer que ela cresce. Para trás, ela também é crescente. E aqui ela é decrescente. Tá? Então, nós temos ela crescente, decrescente. Eu não tenho mais muitas informações, mas se você tentar plotar o gráfico, desenhar esse gráfico, você já tem algumas. Por exemplo, você pode calcular a imagem no 3, você pode calcular a imagem no 2 e estipular, ó, a partir daqui ela cresce, atrás daqui ela vai crescer também, e nesse meio ela vai decrescer. Como eu ainda não sei, mas ela vai fazer isso. Então, é uma informação a mais que você tem da função, tá? Só usando a derivada. Outro exemplo, vamos derivar essa função. Como é que a gente deriva? Aí é um quociente, quadrado de baixo, 1 mais 2x ao quadrado. Vou derivar em cima, 2x, multiplico por o de baixo, menos, conservo de cima e derivo de baixo, x ao quadrado vezes 2. Vou fazer assim. Tá? Vamos, então, tentar dar uma simplificada. Fica 4x ao quadrado mais 2x menos 2x ao quadrado. Para simplificar melhor, eu vou fazer assim, ó. Vou apagar esse rapaz e aqui fica 2. Ok? Eu vou te botar o 2 em evidência. E embaixo fica 1 mais 2x, tudo ao quadrado. Então, se você olhar com carinho, esse pedaço aqui é sempre maior ou igual a zero, tá? Então, ele não vai mandar muito no sinal. É lógico que a função não pode não está definida quando o x é menos meio, tá? Porque zeraria embaixo. Mas tirando esse ponto, ela é sempre positiva. Então, esse 2 aqui não vai influenciar mais no sinal, nós vamos olhar para o que acontece aqui, ó. Ou seja, x ao quadrado mais x. Eu posso até botar em evidência o x. E isso aqui tem duas raízes. Nós estamos olhando só para essa g aqui auxiliar, tá? Ela tem duas raízes, 0 e menos 1. Então, vamos botar aqui, ó. 0 e menos 1, tá? 0 e menos 1. É uma função quadrática com cavidade para cima. Vai ser positivo aqui, vai ser positivo aqui, vai ser negativo aqui. Ou seja, a gente tem uma coisa parecida com a questão passada. Do 1, menos 1 para trás, ela é crescente. Do menos 1 até o 0, ela é decrescente. Do 0 para frente, ela é crescente. Observe que a gente só quer saber se está crescendo ou decrescendo a função. Não sabemos ainda desenhar totalmente. Dá para ter algumas estipulações do que seria o gráfico? Tá. Dá para ter conclusões certas? Não. Tá? Mas a gente consegue entender pelo menos como é que a função se comporta um pouco. Só usando a derivada, o teorema do valor do médio, tudo embutido. Tá? Do mesmo jeito essa, gente. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. Quem é o F'? Embaixo vai ficar x menos 1 ao quadrado. Eu vou derivar a primeira, que é a de cima, no caso, fica 2x menos 2. Repito, x menos 1, menos, deriva embaixo dá 1, x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, vamos tentar simplificar aqui. Fica 2x ao quadrado,
Vou fazer essa distributiva, 2x ao quadrado, menos 2x, menos 2x, mais 2, menos x ao quadrado, menos 2x, mais 2. Então, embaixo x menos 1 ao quadrado. Então, quem seria a f' de x? Vou juntar os quadrados, dá x ao quadrado, menos 6x, mais 4. Tá? Dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, novamente, nós temos a parte de baixo não influencia no sinal, tá? Porque ela é um quadrado, vai ser sempre maior ou igual que zero. Temos que tomar cuidado no ponto x igual a 1? Temos, mas já que a gente está estudando só o crescimento e decrescimento, esse ponto isoladamente ele não vai ser muito pedra no nosso sapato. A gente tem que dar o sinal só da parte de cima, tá? Que é uma função quadrática. Então, como é que a gente faria? Nós teríamos que... Deixa eu só... Aqui eu cometi um gafe, né, gente? Perdão. Aqui fica mais e aqui fica menos. Então, o 2 vai embora. E aqui fica 4. Fica menos 2, perdão. Tá? Então, era isso. Perdão. Eu estava vendo que o delta não ia dar legal ali, não ia... Então, nós vamos olhar, já que aqui embaixo é sempre maior que zero, não vai influenciar nada, nós vamos olhar só para cá. Para essa função auxiliar g de x igual a x, eu já vou botar 3 em evidência. Nós temos duas raízes aí, 0 e 2. Novamente com cavidade para cima. Então, já vou fazer direto. 0, 2. Atrás, a função é crescente. Aqui é decrescente. Aqui é crescente. Olha que legal. Possível fazer esse tipo de estudo. Outra coisa que é extremamente importante é o que é a concavidade. A gente viu em gráficos e funções o que é a concavidade, mas eu vou trazer aqui uma ideia para a gente tentar... Porque lá a gente deu a concavidade para uma função quadrática. A gente definiu a concavidade solar, que era para onde a boca da parábola era apontada. Tá? Concavidade para cima, a boca da parábola para cima. Concavidade para baixo, boca da parábola para baixo. De certa forma, esse conceito pode se estender para outras funções, tá? E a gente vai estender assim. Nós vamos chamar de t de x, essa reta tangente aí. Essa forma a gente viu na aula passada, como encontrar retas tangentes, tá? Então, eu fixo um x0, t de x vai ser a derivada, vai ser, perdão, a reta tangente passando nesse ponto x0. Então, a gente diz que a função f tem a concavidade para cima se a função for sempre maior que t de x para todo t de x, para todos os x0 escolhidos no intervalo. Então, você sai traçando todas as tangentes. Se a função estiver sempre acima dessas tangentes, a gente diz que a função tem concavidade para cima. Geometricamente é isso. Eu só desenhei 3, mas fica subentendido que eu tinha que desenhar mais, tá? Então, eu tinha que desenhar as tangentes e ver se realmente a função está sempre acima das tangentes. Do mesmo jeito, a gente tem a ideia de concavidade para baixo. Se a função agora estiver abaixo das tangentes, a gente diz que ela tem a concavidade para baixo, tá? Então, imagina só como é legal. Só que seria bastante trabalhoso. Se você fosse checar na prática se a função tem concavidade para cima ou para baixo, já que você ia ter que ficar calculando essas tangentes. Uma pergunta que surge naturalmente é se essa concavidade podia se alterar, tá? E a verdade é que sim, né? A concavidade ela pode alterar em uma função. Ela vem com a concavidade para baixo e aí depois, em um certo momento, passa até a concavidade para cima. E vice-versa. Pode acontecer. A gente diz que o número P, no qual, dentro de um intervalo aberto, é um ponto de inflexão se entre A e B, A e P e P e B, essas concavidades são diferentes. Ou seja, P é exatamente o ponto de mudança. Vinha de um jeito e passa a ser do outro. Eu trouxe geometricamente um desenho para a gente entender. Olha, esse gráfico aí é o gráfico da função f de x igual a x ao cubo.
nós vínhamos com a concavidade para baixo, visivelmente para baixo, ó. Se você traçar as tangentes aqui, e a partir do P ela passa a ser para cima, tá? Então, olha que legal. Esse ponto é chamado ponto de inflexão. É o ponto de mudança da concavidade, tá? Mas seria muito difícil e muito trabalhoso se a gente, toda vez que tivesse que caracterizar a concavidade de uma função, se a gente fosse olhar para essas tangentes, para todas essas tangentes, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos um critério que usa a segunda derivada para avaliar se a função tem a concavidade para cima ou para baixo. E essa caracterização é usando a segunda derivada, tá? Então, seja f uma função que admite derivada até segunda ordem, pelo menos, tá? Já que a gente quer usar ela em um intervalo AB, então nós vamos ter os seguintes casos. Primeiro, se aqui faltou duas linhas, perdão, gente, tá? Se f duas linhas é maior que zero em AB, então a f terá concavidade para cima. Se o f duas linhas for menor do que zero, a f terá concavidade para baixo. Então, parece com o que a gente estava fazendo. Só que agora, em vez de olhar para a primeira derivada, nós estamos olhando para a segunda. Temos que fazer duas derivadas. A segunda derivada para maior que zero, concavidade para cima. A segunda derivada menor do que zero, concavidade para baixo. Extremamente interessante. Então, eu botei uma para a gente dar concavidade. Como é que a gente faz? Quem é o f'? Aí eu tenho que usar a regra da cadeia, tá? Porque é elevado a menos x ao quadrado. Então, eu vou derivar o menos x ao quadrado, dá menos 2x, e vou multiplicar pela derivada agora da exponencial. É elevado a menos x ao quadrado. Regra da cadeia, tá, gente? Professor, eu não sei fazer assim. Então, a gente pode fazer naquele velho molde que eu expliquei. Eu chamo o menos x ao quadrado de u, tá? Quem é u'? É menos 2x. Então, quem é a derivada de f' de x? É o f' no u vezes u'. Ou seja, fica e elevado a u vezes menos 2x. Que é elevado a menos x ao quadrado vezes menos 2x. A mesma coisa, tá? Só que eu fiz um pouco mais rápido. Achamos a primeira derivada, tá? Então, eu vou apagar esse rabisco que a gente vai precisar de espaço. Essa primeira derivada, gente, se vocês olharem com bons olhos e tentar estudar o crescimento e decrescimento, essa parte exponencial é sempre positiva. Então, nós só vamos precisar olhar para cá. Tá? Esse menos 2x ela é negativa atrás do zero e positiva na frente do zero. Então, a função, em particular, do zero para frente, ela cresce. Opa, perdão. Ela decresce, porque do zero para frente, ela assume valores negativos, a derivada. Do zero para trás, ela assume valores positivos. Então, ela vinha crescendo, no zero, ela passa a decrescer. Quem seria a segunda derivada? Tem que usar a regra do produto. Então, vou derivar o primeiro, menos 2, multiplico por elevado a menos x ao quadrado. Mas, agora eu conservo o segundo e faço a derivada do outro. A derivada do outro é a mesma que a gente acabou de fazer. Então, vou só repetir. Então, quem é o f'? Vou botar o rapaz todo em evidência. É elevado a menos x ao quadrado. E aqui fica 4x ao quadrado menos 2. Tá? Esse rapaz aqui é sempre positivo, que é uma potência. Já aquele outro não. Esse aqui é uma função quadrática, com cavidade para cima. As raízes 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Então, eu faço assim, menos 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Para cá é positivo, para cá negativo, para cá positivo. Ou seja, nós vamos ter a concavidade para cima aqui e a concavidade para baixo aqui. Então, observa, gente, que a gente vai juntando as informações que a gente tem. Ela era crescente, aí muda a concavidade, mas continua crescendo.
aí passa a decrescer, aí muda a concavidade e passa a decrescer com a concavidade emborcada, tá? A gente já consegue juntar algumas informações, talvez a gente possa até pensar em fazer o gráfico daquela função, tá, gente? Tá? Vem crescendo com a concavidade para cima, emborca a concavidade, aí aí começa a decrescer, aí emborca a concavidade decrescendo. Parece um sino, tá? Parece um sino. Você pode tentar fazer isso. Então, vamos tentar usar os conhecimentos adquiridos aqui para tentar plotar o gráfico dessa função. Como é que a gente faria? Eu vou... Ações da página. Eu vou tentar rabiscar o gráfico da outra, só para vocês verem como funciona mais ou menos, tá? Então, primeiro que ela vem crescendo, vamos olhar quem é o perigo. Ó. Ela vem crescendo até o zero e depois ela passa a decrescer. Então, eu vou olhar o que é que acontece no zero em particular, só para a gente fixar um ponto lá no gráfico. Por exemplo, no zero ela dá 1, a F. Então, eu venho aqui e vou fazer assim. Ó. No zero ela dá 1. Uma coisa legal é que a função ela é sempre positiva, gente. Sempre. Só que se você tentar fazer os limites, tanto para a direita quanto para a esquerda, no infinito elas vão para zero. Ou seja, então eu já sei que isso aqui vai acontecer. Ó. Ela vem assim, ó. Lá no fim ela vai tender a zero. Tá? Então já são duas coisas que eu tenho da função. O que é que está dizendo aqui? Ó? Que ela cresce até o zero, só que ela vem crescendo com a concavidade primeiro para cima e depois passa a ser para baixo. Então ela vem assim, ó. Assim. Aí eu vou marcar aqui o ponto menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Ela vem crescendo com a concavidade para cima, aí ela muda de concavidade até aqui. Ela vinha crescendo até aqui, agora passa a decrescer com essa concavidade para baixo e depois ela desce e encaixa aqui. Olha que interessante. Não furei nenhum dos critérios que eu desenvolvi até atrás. Ó. Concavidade. Antes, aqui a concavidade está para cima, ó. Aqui também, concavidade para cima. Aqui nessa parte do meio, concavidade para cima. Nessa parte do meio, concavidade para baixo. Beleza, fiz exatamente o que disse a regra da segunda derivada. Função vem crescendo até o 1, ou seja, aqui ela vem crescente até o 0, perdão, e depois ela passa a ser decrescente. Juntei as duas informações e praticamente desenhei o gráfico da função. Tá? Então, a ideia desse estudo é basicamente isso. Usar a primeira e a segunda derivada para tentar esboçar o gráfico de função. Tá? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Quem é a filhinha? É 3x ao quadrado menos 1. Ou seja, uma quadrática. Quem são as raízes? 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, perdão, e 1 sobre raiz de 3. Então, ela é crescente, porque a concavidade é para cima dessa parábola, ela é crescente aqui e decrescente aqui. Quem é a segunda derivada? 6x. 6x, né? Tá. Então, o 6x, ela tem a concavidade para cima aqui e tem a concavidade para baixo atrás do zero. Do zero para frente é positivo, do zero para trás é negativo. Então, nós vamos tentar fazer a mesma coisa. Deixa eu inserir uma página. O que é que nós temos? Vou tentar olhar pelo menos para um dos pontos em questão. O zero. O zero é um ponto, gente, em que a função muda de concavidade, ó, se você olhar. Então, eu vou marcar o zero lá. Então, quem seria o f de zero? Dá zero pela construção. Então, aqui ela mudou de concavidade. Eu vou marcar os outros pontos que são interessantes. Menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Ela vinha crescendo, passa a decrescer, depois volta a crescer. A concavidade era para cima, depois para baixo. Então, ela vem crescendo
Primeiro ela vem crescendo assim, com a concavidade para cima, tá? Observe que isso é só um esboço. Ele vai fazer basicamente a mesma coisa do outro, tá? Professor, mas o senhor errou. O que é que pode ter errado aqui? Essa curva, ela pode estar para cima ou para baixo, já que eu não avaliei nenhum ponto, né? Na verdade, ó, eu avaliei, eu sei que no zero ela tem que passar na origem. Então, essa curva ela tem que passar na origem, de algum jeito. Então, nós vamos ter uma brincadeira desse tipo, tá? Nós vamos juntar as informações. Concavidade. Na verdade, eu comi farinha, né? A concavidade só muda uma vez aqui. Então, nós vemos, a gente vinha com a concavidade para cima e crescente até o 1 sobre raiz de 3. Beleza, concavidade para cima e decrescente. Então, ela vinha mais ou menos assim, crescente. Aí, depois ela emborca, mas continua crescendo. Não, ela emborca, ela começa a decrescer com a concavidade para baixo. Atrás do zero, a concavidade é para baixo. Então, vamos lá. Concavidade para baixo. Ela vem crescendo até o raiz de 3. Então, ela vem assim. Chegou no raiz de 3, a concavidade ainda está para baixo, mas ela continua decrescendo. Aí ela vem e passa no zero. Beleza, passou no zero. Então, vamos juntar as informações. Temos a concavidade para baixo. Estava crescendo até o raiz de 3. Então, concavidade para baixo cresce até o raiz de 3. Agora decresce ainda com a concavidade para baixo. Aqui no zero ela vem e toca na origem. Nesse momento ela vai mudar de concavidade. Então agora ela vai mudar a concavidade para cima, mas continua decrescendo até chegar no raiz de 3. Beleza. Então concavidade agora para cima, mas ela continua decrescendo até chegar aqui no raiz de 3. Chegou no raiz de 3, o que é que temos? Ela continua, ela passa a crescer com a concavidade para cima ainda. Então ela faz assim. Tá? E ela explode no final. Tá? Então, para a esquerda ela também explode, né? Negativamente. A gente tem uma coisa mais ou menos nesse rumo. Pode não ser fidedigno a isso, mas isso é um estudo que a gente tem que relevar. A gente poderia ter mais informações melhores, por exemplo, ó, quem são as raízes dessa função? É 0. Ó, se você olhar por f de x igual a x ao cubo, dá para fazer assim, x ao quadrado, x ao quadrado menos 1. Ou seja, no 0, 1 e menos 1, ela anula. Ou seja, 0, menos 1 e 1. Uma informação a mais, tá? Por aí vai. A gente tem que juntar todas as informações para tentar graficar, tá? Então, o que eu tinha para hoje é isso, tá? Eu espero que vocês pratiquem, que vocês tentem fazer gráficos, tentem aplicar essas derivadas para tentar entender os gráficos. Eu sei que hoje nós temos programas, o GeoGebra gratuito, que faz os gráficos de forma bem elegante, mas é interessante a gente saber que essas ferramentas do cálculo nos ajudam nesse tipo de problema, tá? Então, a aula de hoje fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.